Fevereiro, um mês pesado para a minha carteira de investimentos. Também para mim, né? Um mês de carnaval, um mês em que eu saí de férias, muito churrasco, muita cerveja, em que eu engordei bastante, mas a minha carteira de investimentos emagreceu. Isso pode ter sido exatamente igual com você, em especial se você investe em renda variável. Pois bem, nesse vídeo eu vou te mostrar tintim por tintim o que aconteceu com a minha carteira de investimentos ao longo do mês de fevereiro, que foi bastante marcado pelas incertezas aí causadas pelo coronavírus, e também vou falar sobre como eu estou enxergando e como está a minha carteira para o mês de março e para o resto do ano, sempre trazendo a prática do mercado com lições que você pode aprender e aplicar na sua própria vida, na gestão da sua própria carteira de investimentos. Assim, você vai conseguir ter o conhecimento para tomar melhores decisões, para que sua carteira cresça mais e, com isso, você aumente o seu patrimônio, maximize o seu patrimônio ao passar dos anos. Então, fica aqui comigo para saber como eu estou agindo na prática. E antes de começar, eu sempre peço sua força. Deixa um like aqui no canal, um like nesse vídeo, te inscreve no canal, clica no sininho, aquela coisa de sempre que você mostra para o YouTube que esse é um vídeo bom, ele imprime para mais e mais pessoas. E se você não me conhece, você caiu de paraquedas aqui, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor profissional de investimentos, sou sócio e um dos fundadores do Clube do Valor, que é uma gestora patrimonial, que hoje é responsável pela gestão de cerca de 180 milhões de reais em patrimônio de clientes. Então tudo que eu estou falando aqui é a forma com que eu ajo na prática na gestão dessas carteiras de investimentos. Então vamos começar aqui falando sobre a minha estratégia de investimentos, tá? Uma estratégia de investimentos de longo prazo, onde está todo o dinheiro que eu não pretendo resgatar nos próximos 5 anos, que na verdade é dinheiro de bem longo prazo mesmo, tá? A minha estratégia, se você não sabe, ela é 100% composta de ativos de renda variável, de 3 diferentes classes de ativos: ações de empresas brasileiras, ações de empresas norte-americanas e imóveis, que eu invisto através de fundos de investimentos imobiliários. E minha alocação atual, tá, o formato de pizza ideal dessa carteira é 33,33% em cada uma dessas classes de ativos. Por quê? Porque elas são classes com, em tese, uma boa performance de longo prazo e uma correlação muito interessante entre elas. Se você não sabe, correlação, o que acontece com um ativo, com uma classe de ativos, de acordo com o que acontece na outra. E falando de teorias de investimento, falando de estratégias de investimentos, é muito bom ter classes de ativos com bom retorno de longo prazo e com uma correlação nula entre si. Então, uma das classes de ativos da minha carteira, ações Estados Unidos, ela é descorrelacionada das outras duas, imóveis e ações brasileiras, e essas duas, imóveis e ações brasileiras, são levemente correlacionadas entre si. O ideal seria se não fossem, mas sendo leve também não é o fim dos mundos, então a carteira acaba tendo um mix muito bom para o longo prazo. E por que para o longo prazo? Porque uma carteira que tem um peso de renda variável, quanto maior esse peso, mais forte é isso, ela vai se movimentar bastante, e não só para cima, se movimentar para baixo também no curto prazo, ao longo de dias, semanas, meses ou até anos. Então nos últimos vídeos dessa série eu mostrei lá, minha carteira rendeu, foi bem em novembro, foi bem em dezembro, foi legal em janeiro, mas agora chegou a hora em que ela variou para baixo. Isso é super comum na jornada de um investidor por longo prazo. Então, como você está vendo na tela agora, a minha carteira caiu 6,11% nesse mês, o que matou toda a alta do mês de janeiro e acumulou uma queda de 4,7% no trimestre, ou também no ano, né, o primeiro trimestre do ano, e reduziu bastante a rentabilidade desde o início da carteira, que agora está com uma alta de 29,2%. Uma alta maravilhosa, porque pegou o ano passado, que foi repleto de meses bons para renda variável, mas que era muito maior ao final de janeiro. E aí eu sei que você pode ser como várias das pessoas que me acompanham, que estão começando a investir, que investem há menos do que um ano, enfim, que estão começando, botando os primeiros pés aí no investimento em renda variável e pensar algo como: mas Ramiro, veja só, não era uma boa ter vendido esses ativos em janeiro? E agora que caiu, depois da crise, depois do coronavírus, ter comprado em fevereiro? Teve até um cara no meu Instagram que mandou algo mais ou menos assim:
Só idiotas perdem dinheiro com coronavírus. Era só ter vendido na sexta, véspera de carnaval, e comprado na quarta-feira de cinzas. E embora eu fale aqui, né, com um tom jocoso, eu falo de um jeito de brincadeira, eu entendo muito bem de onde vem esse tipo de raciocínio e não te julgo por conta disso, tá? Só pra ser um pouco engraçado mesmo. Mas o fato é que quem pensa assim tá muito enviesado por um viés chamado de excesso de confiança. São pessoas que confiam muito na sua própria capacidade em acertar picos e vales do mercado, quando na verdade o que acontece na prática é que as pessoas que mais tentam acertar picos e vales, que são as pessoas que mais negociam as suas ações, mais compram e vendem ações com mais frequência, são na média aquelas que mais perdem dinheiro. Falando aí de vários estudos que eu posso colocar agora aí na tela. E esse excesso de confiança está muito ligado ao que é chamado de efeito Dunning-Kruger, que fala mais ou menos o seguinte: o teu grau de confiança em determinada matéria, em determinado assunto, ele aumenta muito a partir do momento que você tem um pouco de informação, né, poucas informações sobre esse assunto. Então você vai lá, conhece o investimento em ações, lê, assiste uns vídeos aqui, compra um livrinho, lê e acha assim que é o cara do mercado financeiro. Sua confiança vai lá para cima. Só que conforme você vai estudando mais sobre esse assunto, então o eixo horizontal vai indo para a direita, você vai caindo a confiança, até que chega num ponto que é o vale da confiança, que quando você tem informações o suficientes para concluir que você só sabe que nada sabe, e conforme segue estudando, segue entrando com maior profundidade no assunto, ele volta a crescer. E tem muita gente que começou a investir no passado que está nesse pico, nesse ponto de muita confiança quando se tem poucas informações, quando se tem pouco conhecimento do mercado. Agora eu quero saber de você. Você ficou nervoso com esse mês? Vendeu suas ações? Comprou mais? Comenta aqui abaixo que eu quero saber como você está lidando com a sua carteira. Opa, fala pessoal! Então aqui ó, com todo o time de marketing do Clube do Valor, com Carvalho editando o vídeo. Editando o vídeo não, ele está editando o vídeo. E eu me liguei que essa pergunta, ela não faz nenhum sentido, porque eu gravei esse vídeo um dia útil antes do dia do Circuit Breaker. Então eu quero saber de você, com as novas quedas aí do mês de março, como é que você está reagindo? Está comprando mais? Está vendendo? Não fez nada? Comenta aqui abaixo, quero saber se você está agindo que nem eu, que nem todo o time aqui, ou de um jeito diferente. Tamo junto! Vamos voltar aqui para a tela do meu computador para olhar então um pouco mais do desempenho acumulado da minha carteira, do gráfico que ela ficou com a grande queda ali ao longo do mês de fevereiro, em especial no final, e principalmente do retorno por classe de ativos, que é esta tabela que está na tela agora. E você pode ver como no mês de fevereiro as 3 classes de ativos que eu tenho em carteira se desvalorizaram. Os imóveis caíram 5,07%, ou seja, 1,4% a mais do que o IFIX. A minha carteira de fundos imobiliários foi pior do que o índice de fundos imobiliários no mês. As ações caíram 9,23%, ou 0,8% a mais do que o Ibovespa, ou seja, o Ibovespa foi melhor do que a minha carteira de ações nesse mês. E ações norte-americanas caíram 4,42%, ou 9,8% a mais do que o dólar, porque o dólar subiu, mas a classe de ativos que é dolarizada caiu porque justamente as próprias ações nos Estados Unidos caíram mais do que o dólar se valorizou frente ao real. Então, quando tem 3 classes de ativos que não são muito correlacionadas entre si, existe o risco das 3 caírem no mesmo mês, culminando aí numa queda da carteira grande, no caso 6,11%. E muitas pessoas podem estar pensando algo do tipo: pô, Ramiro, mas beleza, mas foi um mês muito atípico, né? A bolsa caiu muito em relação ao topo histórico dela, isso é algo super incomum, não é? E a minha resposta é que não. Sob um ponto de vista, não é nada incomum. Quer ver? Então, te liga só nessa tabela que está agora na tela, que mostra o drawdown acumulado, esse 10,29% que está no meu computador, é a queda acumulada da bolsa da máxima, que foi no dia 23 de janeiro, até o fechamento mais recente no dia que eu gravei esse vídeo, que é o fechamento do dia 4 de março. Então a bolsa tinha caído 10,29%, beleza? Ponto máximo ao mínimo, caiu mais de 10%. Então,
muitos investidores estão desconfortáveis. Por quê? Porque ela, poucos dias atrás, esteve 10% no valor 10% maior. Agora, te pergunto, sabem quantos dos dias, desde 1996, que já era o plano real, nosso moeda já era o real, já estava tudo estabilizado, em que você como investidor teria olhado para o Ibovespa e se perguntado: será que o Ibovespa está 10% ou mais abaixo do topo anterior? Sabe quantos dias isso teria acontecido? E eu te respondo com essa tabela que está na tela agora, que mostra que em 61,86% dos dias o Ibovespa está num patamar 10% ou mais abaixo do topo anterior. Então, não é tão incomum assim a gente ter momentos em que do nada o Ibovespa vira e está caindo 10% em relação a semanas antes. O que é um pouco mais incomum, sim, são grandes quedas num só dia. Então, te liga nessa outra tabela que está na tela agora, que mostra aí as 12 piores quedas desde 96. Então, quedas desde 7%, que foi essa nossa última queda aí no Corona Day, até uma queda de 15% no dia 10 de setembro de 98. E o que aconteceu no dia seguinte e na semana seguinte, ou seja, nos 5 pregões seguidos. E pode ver que não tem nenhuma correlação entre o dia seguinte ser positivo ou negativo. Teve vezes que foi muito positivo, teve dias que foi muito negativo, e nenhuma correlação entre a semana seguinte ser positiva ou negativa. No caso, semana seguinte, pós-Corona Day, tudo tinha subido, tinha se recuperado 1,43%. Então, quero te mostrar que isso é comum, tá no jogo de quem joga esse jogo de investir em renda variável. Então, quais são as lições que você pode tirar aqui para tomar as melhores decisões, para se tornar um investidor melhor, mais sênior e ganhar mais dinheiro? Primeira delas, que bolsa e renda variável é para o longo prazo. E longo prazo não se avalia no curto. Tá? Em tese, eu nem deveria estar fazendo esse vídeo, nem deveria estar olhando assim para minha carteira ativo por ativo, porque caiu e tal, o que aconteceu, porque um mês é um prazo muito curto. É claro que eu, como gestor financeiro, como educador financeiro, eu faço isso para traduzir num conteúdo muito legal. Afinal, quem aqui não ficou muito curioso com o título falando que a minha carteira despencou, que caiu 6,11% e tal? Mas essa é a lição. Não adianta ficar olhando em dias, em semanas ou em um mês para o outro os resultados. Lição número 2. Acontecimentos de curto prazo, acontecimentos mensais, como, por exemplo, surgir uma epidemia mundial, são plenamente imprevisíveis. E só acha que pode ganhar dinheiro prevendo eles aquelas pessoas que estão no topo ali do efeito Dunning-Kruger. Ou seja, pessoas que estão com a confiança em excesso. E essas pessoas até podem acertar uma vez, até podem acertar outra, mas o excesso de confiança acaba trazendo grandes prejuízos. E lição número 3, a bolsa não sai, o Bovespa não vai sair nunca de um patamar de 120 mil pontos para um patamar de 105 mil pontos com notícias excelentes nos sites, com notícias excelentes nos jornais, ao som das trompetas, né? Está subindo, está caindo. Não acontece isso. Acontece justamente o contrário. São notícias ruins que surgem, que aparecem em momentos de queda na bolsa de valores. Então, você vai ter uma dor de ver o seu patrimônio se desvalorizando e uma dor que vai se acentuar quando você abrir um site e ver lá, não, já são 3 mil mortos no mundo e embora não mate tanto, o coronavírus ele se transmite com muito mais facilidade e a Itália fechou tudo e os dados da China não são confiáveis e tal. Sempre vai ter o que eu chamo de fator cagaço por trás da queda dos preços. Bom, enfim, como é que tá minha carteira para março? Eu te digo, tá exatamente igual, com a mesma alocação, 33% em cada classe de ativos, com os mesmos ativos. Daqui a pouco tem uma pequena mudança de uma ação para outra ali, por uma questão de rebalanceamento dentro da classe de ativos, mas eu não reduzi minha proporção, minha exposição em renda variável, não reduzi em ações, não reduzi em ações norte-americanas e não reduzi em fundos imobiliários. E vou usar o aporte do mês, adivinha, para fazer o rebalanceamento da carteira, para comprar a classe de ativos que mais sofreu, que no caso até foi Ações Brasil. Beleza? Agora eu quero saber se você gostou desse vídeo, sim ou não. Comenta aqui abaixo e compartilha ele com as pessoas que você mais gosta. Era isso, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.